Olá, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje nós vamos falar sobre testes de integração. Já falamos sobre teste unitário, já demos exemplos, já vimos como se faz, como se cria testes unitários. Vamos falar sobre testes de integração. Testes de integração são muito negligenciados nos projetos atuais. Eu vi isso em vários projetos e é lamentável. O teste de integração, ele complementa o teste unitário. Ele não suplementa, um não suplementa o outro, um não dispensa o outro. O teste de integração vai te dar a certeza de que todas as unidades e os seus componentes estão funcionando como esperado. A gente não faz integração contínua, então precisamos saber se a integração foi bem feita. Ele tem um enfoque diferente. A gente normalmente não testa as mesmas coisas que testa no teste unitário. O teste unitário é mais intrusivo, a gente vai mais dentro do software, procura percorrer todos os caminhos. O teste de integração não. Cada unidade está funcionando como deveria e as situações de exceção estão sendo tratadas por todos os componentes como a gente espera que sejam. Às vezes não estão, às vezes a gente está sujeito a um problema aí, porque a gente está tratando uma exceção de maneira diferente. Eu estou com a luz aqui muito na minha cara, desculpa, mas estou tentando ajeitar aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro uma apresentação sobre testes de integração e depois a gente mostra a demonstração do código, ok? Até mais. Muito bem, vamos falar sobre testes de integração, testes efetivos. Como é que a gente testa, cria um teste de integração, quais são os objetivos, qual é a diferença para teste unitário. É a melhor maneira que você tem de evitar surpresas na sua equipe. Um teste de integração, ele visa avaliar cada unidade e os seus componentes com relação às interfaces que foram definidas. Por interface, nós não estamos falando apenas de assinatura de método, mas além disso, exceções lançadas, pré-condições, pós-condições e os vários recursos intermediários. Como é que as unidades estão se falando? Está sendo como a gente espera? E os parâmetros e resultados? Está tudo funcionando direitinho? E os dados intermediários? Por exemplo, nesse exemplo aí, nós estamos gravando coisa numa fila e depois num database. Será que o conteúdo desses dados intermediários está como nós esperamos? E as situações imprevistas, exceções? Essas são as coisas que a gente testa num teste de integração. Existem alguns mitos de teste de integração. Por exemplo, bastam testes unitários, o resto a gente testa manualmente. Eu já ouvi variantes dessa frase faladas em várias equipes de várias empresas de vários países. Pessoas de várias nacionalidades falando a mesma tolice. Qual é o problema disso? E se você esquecer alguma coisa no teste? Não é? Quem te garante que você vai conseguir repetir no teste de integração manual todas as condições que você quer testar? Isso é teste ad hoc, não é teste manual, não é um teste automatizado. Os testes unitários, eles só visam verificar se as unidades estão funcionando como deveriam, mas pode haver modificações nas unidades. Outro mito, né? Isso nos leva a esse outro mito. Eles não vão mexer nisso, né? Nunca pense assim, assuma sempre que vão mexer. Sempre há a possibilidade de alguém mexer em alguma coisa que vai afetar as outras unidades. Outro mito, se passaram nos testes unitários, então não há como falhar. Mais uma vez, são objetivos diferentes. Você pode ter falhas de integração, sim. Por quê? Nos testes unitários, nós mocamos ou mimetizamos as diferenças, as dependências. Então, você não está lidando com as dependências reais, com as situações que podem acontecer com essas dependências, com esses componentes, né? E aí vem as pérolas de sabedoria que você deve guardar para você.
testes unitários validam cada unidade. Testes de integração validam as interfaces entre elas. Qual é a abordagem para criar um teste de integração? Testar cada caso de uso. Vamos supor o nosso sistema de mensagens instantâneas tem lá um caso de uso que é postar mensagem. O usuário faz login, seleciona em qual canal ele quer postar, escreve a mensagem e o software armazena a mensagem e notifica o destinatário, até que o destinatário lê a mensagem. É claro que tem muitas coisas aí que são relativas a front-end. É bom você saber que testes de integração normalmente não inclui o front-end. Ele inclui apenas o back-end e os componentes de back-end, de retaguarda, como bancos de dados e filas. Ah, mas eu quero fazer um teste que inclua o front-end. Aí é teste end-to-end. Tem vários frameworks de teste end-to-end. Eu não recomendo você fazer um teste end-to-end sem fazer testes de integração. Porque nos testes de integração você vai validar lá dentro dos recursos, dentro do banco de dados, dentro da fila. O teste end-to-end você só valida o resultado no front-end, ou seja, pela aplicação. A gente pode testar cada caso de uso do sistema. Muitas vezes não há necessidade. É bom testar os casos de uso mais críticos, como teste de integração, porque a maioria você vai testar com testes end-to-end. Avalie o caminho feliz. Avalie exceções que não foram testadas em testes de integração. Avalie situações limítrofe, problemas de permissão, recurso fora do ar. Né? Isso é que você deve testar. E uma palavra de sabedoria muito importante: teste de integração não é teste de stress. Assim como ele não é um teste de profiling, que você vai olhar o código por dentro. Não é esse o objetivo. Você tem que separar as coisas. Teste de stress é um dos testes de sistema que você pode fazer também. Tá? Mas depois a gente fala sobre isso, não nesse vídeo. O ambiente. É muito importante você ter um ambiente completo quando você vai fazer um teste de integração. Todos os recursos daquele caso de uso têm que estar disponíveis. Você não vai mocar nada a princípio. Tá? E o interessante é que o ambiente seja descartável. Muitas equipes usam o mesmo ambiente de desenvolvimento e de avaliação para rodar testes de integração. O que acontece? Os testes deixam o ambiente num estado alterado, e isso pode afetar outros testes que estejam sendo executados. Além do mais, versões diferentes podem ser instaladas nesse ambiente e afetar o teste. O ideal é um ambiente descartável. Tá? Os testes de integração não são idempotentes, nem devem ser. Eles devem deixar marcas no ambiente do sistema, do software. O ideal é você separar ambientes de teste de ambientes de desenvolvimento. Deve ser fácil de preparar e rodar todos os testes sem intervenção manual. Por quê? Para que os testes façam parte do processo de build, de integração. O ideal é integrar os testes todos de integração e de unidade ao seu Software Configuration Management. Pode ser o GitLab, GitHub, etc. Você pode instanciar containers e rodar o seu teste. Existem vários frameworks e bibliotecas que podem ajudar. O Docker, sempre é a minha preferência, o Kubernetes e uma biblioteca chamada Test Containers, que é muito interessante para você instanciar containers Docker dentro do seu código. Uma observação importante. Desculpa. Não use testes de integração como se fossem testes de aceitação. Os objetivos são diferentes. Mais uma vez,
Hoje está brabo. Serviços de nuvem, né? Hoje em dia, a gente cai na lábia dos cloud providers e acaba utilizando uma série de serviços de nuvem. E o seu código local acaba tendo que rodar dependendo desses serviços de nuvem. Os testes de integração utilizando serviço de nuvem complicam demais o ambiente. Você tem que dar permissões, fazer, por exemplo, que o GitHub acesse coisas dentro de um cloud provider como o Google Cloud, por exemplo. Não é seguro. Mas alguns cloud providers fornecem versões locais dos seus serviços, que você pode baixar, tem até imagens Docker para isso. A Google Cloud, por exemplo, tem emulador do Google Pub Sub, de mensagens assíncronas, tem emulador do Cloud Functions, que são Function as a Service. O AWS tem emulador do SQS, que é de mensagens assíncronas, do Lambda, que é Function as a Service, e do DynamoDB, que é aquele database deles no SQL. Alguns são compatíveis com Docker e você já tem até imagem pronta para baixar. E aí pode usar o teste container para montar o seu ambiente. Se o serviço não possui versão local, lamentável. A única saída é você criar mock, que não é uma boa, porque você não está testando a integração completa do seu sistema. O teste de integração tem que ser uma versão portátil do seu sistema que rode a qualquer momento e possa ser repetida diversas vezes. Mesmo que o teste não seja idempotente, o que não é para ser, os conjuntos dos testes devem ser, o ambiente deve ser descartável. Eu queria falar um pouco de testes end-to-end, ou E2E. Tem vários frameworks de teste end-to-end, o Cypress é muito famoso, o Puppeteer, o Selenium e vários outros. Os testes E2E, ou end-to-end, de ponta a ponta, né, incluem o front-end da aplicação. Eles objetivam testar o produto como se fosse o usuário final, eles automatizam toda a navegação do usuário final. E avaliam o resultado final dos casos de uso, aquilo que o usuário efetivamente vai ver. Nada te impede de inserir código para validar os arquivos intermediários também, mas não é esse o objetivo dos frameworks end-to-end. Então, eles não identificam detalhadamente falhas de integração, porque eles são voltados para testes de aceitação automatizados. Na falta de teste de integração, você pode usar teste E2E para avaliar sua aplicação, é melhor do que testar manualmente. Mas você vai ter problemas a identificar falhas, e pode haver falhas que não são reportadas na interface. A interface aparece como se tudo estivesse bem, mas você está tomando erro lá por trás. Então, é bom você ter um conjunto de testes, testes de unidade, testes de integração, testes end-to-end, testes de sistema, que são carga e estresse, separados. E os conselhos finais, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas sempre vale a pena deixar uns conselhos aqui. O primeiro e mais importante é: testes unitários e testes de integração se complementam, eles não se suplementam. Entenda isso. Eles são complementares, precisa ter um e precisa ter o outro. Nem toda situação precisa ser testada em testes de integração. Teste os casos de uso mais críticos. Se os seus testes unitários estão abrangentes o suficiente, você pode partir para ser mais seletivo nos testes de integração. Vise sempre o caso de uso completo, sem o front-end, validando os resultados intermediários. O que ele gravou, que ele deveria gravar está gravado, no formato correto. A mensagem que deveria ser postada na fila foi postada, foi lida, esse tipo de coisa, né? Jamais assuma que tudo é constante. Mudanças podem acontecer e impactar o ambiente do teste de integração. O ambiente tem que ser portável,
criado sob demanda, porque os testes de integração não são idempotentes. Eles alteram os recursos intermediários. Deve ser fácil de criar, rodar, destruir o ambiente. Eles deixam efeitos colaterais. Então, você tem que usar um ambiente sala limpa para testar. Um ambiente descartável, onde você tem absoluto controle de todos os recursos. Bom, isso é o que eu queria falar sobre testes de integração. Obrigado e até logo. Aqui de volta agora com a demonstração. Esse é basicamente o mesmo projeto dos testes unitários, só que agora com testes de integração. Então eu tenho aqui o arquivo SQL, eu movi para dentro de resources. Está aqui, ó. Source main Java, o pacote, resources. Está aqui. É o local correto dele. Tá? Então aqui eu tenho a criação do banco de dados, do esquema, né? E tem a criação das tabelas, tem os inserts, tem tudo bonitinho aqui. Muito bem. O que mais que eu preciso? Eu preciso ter uma maneira de rodar esses testes sob demanda. E essa maneira existe. Dentro do Maven, aqui eu estou usando o Maven, mas se você estiver usando o Gradle, você também pode usar plugins para isso. Eu tenho 2 plugins. Deixa eu mostrar para vocês o POM.xml. Eu tenho o Surefire, que é o plugin para execução de testes unitários, usando o JUnit. E eu tenho o Failsafe. O Failsafe, ele precisa ser configurado. Você precisa configurar quais goals Maven você quer que executem esse plugin. Ele também usa o JUnit. Os meus testes estão aqui. Ó. Source, teste, Java, o pacote está aqui. Ó. Testes unitários e testes de integração estão aqui. Então, quando eu rodar o Go Maven correspondente, Integration Test, ele vai rodar apenas o teste de integração, que é todo o teste que termina com IT, em maiúsculo. O Failsafe vai executar esse teste. Tá? Então vamos lá. Eu vou rodar aqui Maven, Lifecycle, Verify. Está rodando os testes unitários, está rodando de integração. Se você olhar aqui no Docker, ele subiu os containers. Ó. Esse container aqui é o MySQL, esse aqui é o de controle do teste containers. Terminou. Então eu posso verificar aqui, ó, os testes unitários são aqueles mesmos da demonstração de testes unitários. Rodaram todos. Tá? E o teste de integração também rodou, com sucesso. Está aqui. Então eu tenho certeza que o meu software está funcionando. O que eu estou testando aqui? Eu uso o teste containers para subir uma SQL. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, já até destruiu o container. Então o meu ambiente Docker fica perfeito. Eu criei um arquivo base IT, que é o meu teste de integração. Está aqui. Ó. Ele está aqui. O que eu estou usando aqui? É o mesmo teste do caminho feliz do teste unitário. Eu tenho um teste aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é o teste do caminho feliz, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Suspended user. Não é aqui, desculpa, é no demo code, tá aqui. Eu tenho um teste aqui que é post message check result. Ele coloca uma mensagem, grava uma mensagem e verifica o resultado. Mas aqui eu estou mocando tudo, ó. Estou mocando tudo. Então, não é um teste de integração. Eu peguei esse teste e criei aqui. Veja que eu não estou mocando nada, ó. Eu estou criando instância do meu demo code com database wrapper. Estou executando lá ó, o método post message to channel. E depois eu estou validando os resultados. Estou fazendo uma query contra o banco de dados. Estou verificando se os registros têm o que eu estou querendo lá dentro. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso ter uma instância do MySQL rodando. É aí que entra o teste containers. A gente pode ver aqui
Isso aqui é do teste containers, ó, MySQL Container, tá? Estou criando uma instância de MySQL Container associando a esse container aqui, tá como variável da classe. Esse código setup vai rodar before each, antes de cada teste. Se você quiser reaproveitar o mesmo container, você pode rodar como before all, que aí você só vai criar o banco de dados uma vez. Porém, não recomendo isso, porque cada teste de integração deixa pistas no ambiente. Você pode estar esperando que o database esteja num estado e ele está em outro. Você tem que contar com isso. E conforme as pessoas vão alterando o código, isso pode virar uma bagunça. Então é melhor deixar no before each mesmo. Eu estou criando uma instância do container MySQL e olha que interessante aqui, ó. With copy file do container. Eu estou copiando o SQL para o initDB, para que ele inicialize o banco de dados. Então sempre vai ter tudo bonitinho que eu espero. Start o container. E aí eu crio uma data source para esse container. Ele vai aparecer como localhost, porque eu estou exportando a porta, ó, with exposed ports. Então eu estou mapeando aqui, tá? Ele pode ter uma porta diferente, então eu pego aqui o mapeamento do próprio container e pronto. Database name está aqui, eu já tenho a data source para eu poder rodar o meu teste. É por isso que eu venho aqui, ó, Database Wrapper, estou inicializando ele com a data source. É como se fosse uma injeção de dependência, né? E estou inicializando o meu demo code com aquele Database Wrapper lá. Muito bonito. Quando ele fizer o start do MySQL, ele vai subir um container Docker. Veja, eu não tenho Dockerfile nenhum aqui. Não tenho Dockerfile, não tenho nada. É tudo feito no código. No .xml, a gente tem as dependências para isso. Tá aqui, ó. Test Containers, né? O Test Containers, a integração dele com JUnit Jupyter, que é esse que eu estou usando aqui. E o Container MySQL específico do Test Containers. Tem Test Containers para tudo quanto é tipo de recurso, tá? Bom, o que eu vou fazer no meu teste? Antes de rodar esse teste, ele vai criar o container. Então eu crio uma instância do Database Wrapper e posto uma mensagem. Tá lá. Recebo o ID, a chave daquela mensagem. E aí eu abro uma connection usando a mesma data source. Ó. Crio um prepared statement para pegar todas as mensagens, né? E vou ler isso aqui. Primeira coisa, eu estou contando quantas mensagens eu gravei. Se eu ler mais mensagem do que eu gravei, tem algo errado aí. Tá? Só deveria ter uma mensagem. Aí eu pego os dados, né, que estão lá dentro e vou conferindo. Ó, o que eu estou verificando aqui, tá? Eu poderia verificar muito mais coisas. Se o Message ID tá correto, né? Se o autor é o mesmo autor que eu passei, se o Channel ID está correto, eu poderia verificar tudo isso aqui. Deveria verificar, mas para tornar o teste mais simples, eu foquei só em uma coisa aqui, ó. Tá? Não estou testando essas outras colunas aqui, mas deveria. Você pode testar se o que está aqui é o que você passou aqui, ó. Tá? É bom você testar isso para você saber se foi gravado exatamente o que você mandou gravar. E tem um exemplo aqui. Para não ficar muito complicado, eu peguei uma coluna que é bem crítica e isso você não pega isso em teste de unidade, que é o timestamp que eu gravei em Created Time. Tá? Eu preciso saber se essa data está no mesmo horário que eu mandei gravar. Antes aqui, ó, antes de fazer isso, eu guardo essa data aqui. E aí eu vou pegar, li do banco de dados, quero saber qual é a diferença entre as duas datas. A que eu marquei e a que foi gravada. E eu estou testando se essa diferença é menor do que 5 segundos. Estou admitindo aqui que tenha alguns milissegundos de diferença, eu deixei 5 segundos. Isso que eu estou fazendo com essa coluna, você deveria fazer com as outras também. Tá? Eu pego a coluna como string, usei uma maracutaia aqui, por quê?
o MySQL grava timestamp como UTC e eu aqui estou com outro time zone. Então eu pego aquele string como UTC, faço parse, depois eu converto para o meu time zone atual e calculo essa diferença aqui. Tá? Esse tipo de coisa você não sabe nos testes unitários. Você teria que se atentar. É muito complicado você implementar isso mocando, mas isso é um comportamento do MySQL que você deve testar. Bom, tá aí um exemplo de teste de integração muito simples, ainda falta muita coisa para você poder se divertir aí à vontade. Espero que eu tenha ajudado bastante. Um abraço e até logo.